Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Era uma vez, o meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o personagem que vos trago é o Ed Gein. Portanto, o Ed Gein vai ser, digamos, o personagem principal da terceira temporada da série Monstros, que é aquela série do caso dos irmãos Menendez e do Jeffrey Dahmer, que foi criada pelo Ryan Murphy, que é o mesmo autor do American Horror Story. Portanto, ele vai ser, digamos, o personagem principal da terceira temporada, e eu achei por bem contar aqui um pouco sobre a história do Ed Gein, quem foi, para despertar, digamos assim, interesse para quem não conhece a história e futuramente queira assistir à série. Assim já tem, digamos, um background sobre quem é o Ed Gein. Portanto, o Ed Gein, ele nasceu em Las Cruces County, no Wisconsin, no dia 27 de agosto de 1906. Ele era o filho mais novo, portanto, ele tinha um irmão que era o Harry. Eles eram, digamos, unidos, não era uma relação muito calorosa, mas eram unidos. Eles cresceram no seio de uma família, por ela só muito reservada, muito fria. Portanto, não havia ali dentro daquela casa afeto, principalmente por parte da mãe, que era uma pessoa muito rígida, extremamente devota, muito religiosa, muito mesmo. Para terem uma ideia, todas as tardes ela lia a Bíblia aos dois filhos. Portanto, era muito devota. Ela lia todos os dias a Bíblia e, digamos que, punha dentro da cabeça dos filhos que as mulheres eram todas naturalmente prostitutas. Portanto, todas as mulheres, a partir do momento em que nasciam, eram prostitutas. Exceto ela, claro. A gente já sabe como é que o ser humano funciona, não é? Ninguém presta, só eu é que presto. Ainda que eu faça parte, digamos, do género feminino, as outras mulheres é que são todas prostitutas. Eu não. Portanto, ela dizia com orgulho de que ela era a única mulher ali da cidade, ou mesmo do mundo, que não era prostituta. Ela também, onde é que está? Ela também dizia aos filhos que, portanto, todas as mulheres, para além de serem prostitutas, eram instrumentos do diabo e que o mundo, no geral, era imoralmente natural. Portanto, todas as pessoas nasciam imorais. Homens, mulheres, tudo. Lá está, só ela que estava bem no mundo. Era a perfeita, não é? Portanto, ela era fervorosamente religiosa. E, portanto, esta educação baseada na religião luterana, portanto, porque ela era luterana, portanto, ela todos os dias lia os versos do Velho Testamento sobre assassinato e a retribuição divina, ok? Portanto, ainda que
digamos que tanto o Ed quanto o Harry, que era como se chamava o irmão mais novo do Ed, tivessem tido a mesma educação, o Ed parece que levou mais a sério as palavras proferidas pela mãe durante a infância, porque o Ed ele criou um fascínio pela mãe, que tudo o que a mãe dizia é porque ela tinha razão e era para fazer. Portanto, a mãe para o Ed era alguém perfeita, não tinha nenhum defeito, que não tinha, digamos, maldade dentro de si. Portanto, tudo o que ela fazia e dizia para o Ed era porque ela queria que ele estivesse bem. Coisa que com o Harry, com o irmão dele, não acontecia. Portanto, o Harry ele já tinha uma opinião sobre a mãe muito diferente. Ele achava a mãe antiquada, achava a mãe muito rígida, achava a mãe muito fixada num só, digamos, numa só ideia, numa só ideologia, e que não deixava as pessoas ao seu redor crescerem, terem os seus próprios pensamentos. E portanto ele não gostava muito da mãe. Talvez eu não diria que ele não gostasse da mãe, mas que achasse que a mãe era uma pessoa muito desinteressante, porque realmente a mãe dele era todo o dia era a falar sobre a Bíblia e que as mulheres não prestam, que os homens também não prestam, que deveriam seguir os dogmas religiosos à risca, que não podiam fazer isto, porque não podiam fazer aquilo, o sexo era algo inimaginável. Para ela, na mente dela, era algo que não deveria ser feito todo, o que não faz qualquer sentido, visto que ela teve 2 filhos, não é? Ela tinha um ódio que eu fiquei chocada quando eu estava a ler. Eu fiquei chocada com o ódio que ela sente pelo marido. Portanto, ela sente, eu diria, até nojo do marido. Porque o marido, ele era um alcoólatra, não conseguia ter uma estabilidade financeira, porque, lá está, estando praticamente todos os dias bêbado, não conseguia ficar no emprego, portanto estava sempre a mudar de emprego, ninguém o queria, não é? Porque faltava, porque quando estava lá o trabalho não era bem feito. Portanto, ela sempre repudiou o marido que também não estava nem aí para os filhos. Portanto, como estava quase o dia todo bêbado, passava sempre quase os dias todo bêbado, ele não estava nem aí para os filhos. Portanto, a bem ou a mal, a Augusta, portanto a mãe deles, era a que ainda lhes ligava, digamos assim, no final das contas, ainda se preocupava, digamos assim, com os filhos. Mas realmente o filho Harry era muito diferente do Ed. O Ed era uma pessoa tímida, as pessoas que conviveram com ele na infância, na escola em particular, achavam-no super estranho. Portanto, ele ria-se, começava-se a rir do nada, ou às vezes dizia uma piada e ninguém se ria, mas ele era o único que ria, portanto ria da sua própria piada. Era uma pessoa muito isolada, mas pelo que eu li, bom aluno. Portanto, ainda que fosse, porque normalmente quando existe esta estranheza vinda da pessoa, normalmente
a gente pensa que ele é estranho, ele é completamente um zero à esquerda, não serve para nada, não tem boas notas, não tem vida social, é um idiota que está ali, portanto não serve para nada, mas não, ele realmente parece que era um bom aluno, tinha boas notas, só que lá está, era considerado estranho, não é? Eu li também em um artigo que, portanto, achavam-no às vezes feminino. Porquê? Porque ele tinha gestos, digamos, femininos. Ou realmente os gestos, ou a maneira de falar. Antigamente, hoje em dia ainda é assim, portanto, ainda existe esse preconceito por um homem ter, sei lá, uma voz mais fina, ou por um homem ter, às vezes, uns jeitos, diria, diferentes, jeitos mais expressivos. Tudo isso faz com que a sociedade ponha rótulos. E pôr rótulos é algo que acaba por prejudicar a pessoa em si, porque lá está, faz parte do ser dela e ter esses trejeitos, e acaba por ser sei lá, ironizada, acaba por ser ridicularizada, porque foi construído um padrão, não é? Foi construído um padrão de masculinariedade, e se o homem, neste caso, foge daquele padrão, ora já está a ser, digamos, feminino, portanto, digamos que ao ser associado a ser feminino, acaba por ser associado a ser homossexual, não é? Portanto, o Ed era considerado, para além de esquisito, homossexual, porque tinha esses tais trejeitos que eu no artigo não está explícito que tipo de trejeitos eram, para que eles pensassem, para que os colegas de turma pensassem isso sobre ele. Acredito que naquela época, se hoje é difícil ser quem és, naquela altura então devia ser impossível mesmo. Não vou dizer praticamente impossível, era impossível. Portanto, ele era considerado esquisito, o bobo da corte, toda a gente se ria dele, era menosprezado, portanto. Mas o Harry era completamente diferente, parece que já era uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais bem-falante, mais independente, ok? E mais seguro de si. Porque o Harry dizia: mãe, eu não quero isto, mãe, eu não gosto disto, ponto. Se tu gostas, se tu concordas comigo, se tu aceitas o que eu vou fazer, o que eu penso, isso é problema teu. Eu vou fazer, eu penso assim, eu vou fazer aquilo que me apetece. Portanto, não vais ser tu que me vais mudar, ok? Portanto, tanto que ele, a certa altura, eu não sei se anotei a data, a certa altura o Harry vai conhecer uma senhora que era solteira e mãe de 2 filhos, e isso na época era como se fosse um pecado, não é? Uma mulher solteira, mãe de 2 filhos, era algo impensável, e o Harry parece que acaba por se apaixonar por essa mulher,
diz à mãe que, portanto, quer abandonar ali a quinta onde eles viviam, porque pronto, estava apaixonado pela mulher e que queria reconstruir uma vida nova longe dali. E isso foi uma afronta para a mãe, porque a mãe, como devem calcular, não reagiu muito bem, não é? O Ed, sendo, digamos, um clone masculino da mãe, também não reagiu bem. Dizem que, portanto, houve ali uma discussão entre o Ed e o irmão, tanto houve que no dia seguinte a essa discussão parece que os dois estavam a pegar fogo ali uma vegetação no Pantanal, ali ao pé da casa deles, e parece que o fogo se descontrolou, ok? O fogo descontrolou-se e foram acionados, portanto, os meios próprios, os bombeiros, não é? Chegando ao local, os bombeiros apagam o fogo, ok? Apagam o fogo, só que, pelo que parece, só o Ed é que chamou os bombeiros. Portanto, o Harry já não estava ali. Isto para vocês perceberem o que eu vou dizer a seguir. Portanto, o fogo foi apagado. No dia seguinte, o Ed diz que o irmão desapareceu. Portanto, vai à polícia e diz que queria fazer uma participação porque o irmão desapareceu. Portanto, queria fazer uma participação de desaparecimento porque o irmão tinha desaparecido, não sabia o que é que havia de fazer e precisava de ajuda para então encontrar o irmão. Portanto, foram acionados meios de busca. Começou então uma busca pelo irmão, até que o irmão foi encontrado deitado de bruços e com uma lesão na cabeça, portanto, ali da zona em que o fogo foi apagado. Ora, na altura, a polícia, portanto, as autoridades locais, elas disseram que não valeria a pena fazer uma autópsia porque claramente foi vítima de ataque cardíaco. Ora, se o Harry tinha uma lesão na cabeça, vão dizer que foi um ataque cardíaco? Como assim? O ataque cardíaco não faz com que nós fiquemos com lesões na cabeça. Isso não faz sentido. Portanto, para além de simplesmente teorizarem sobre o que poderia ter acontecido ali, nem sequer se deram ao trabalho de fazer uma autópsia. Portanto, deram o caso como encerrado. Hoje em dia, acredita-se que foi o Ed que o matou, ok? Porque também parece que a reação dele à morte do irmão também não foi assim. Portanto, ele não se demonstrou muito desesperado ou triste. Portanto, eu sinceramente eu não sei como é que as autoridades deixaram passar esta situação. Eu sinceramente não sei, não percebo, também não é para perceber. Portanto, o Harry morre sob circunstâncias misteriosas. A mãe, portanto, entretanto, o pai falece devido ao alcoolismo. Parece que teve um ataque cardíaco
e acabou por morrer. Eu estava aqui à procura da data do falecimento do pai, mas penso que não registrei. Deixa-me ver. Não registrei a data do falecimento do pai, mas enfim, o pai faleceu. Portanto, os dois, o irmão e o Ed, ficaram a ver com a mãe. Entretanto, o Harry morreu, e o Ed ficou sozinho com a mãe. Portanto, os dois ficaram, digamos, a viver como eu diria, como Romeu e Julieta, não é? É um bocado estranho dizer isto, visto que estamos a falar de uma relação de mãe com filho, mas realmente o Ed parece que era apaixonado pela mãe. A mãe também gostava do Ed, não expressava, não era uma mulher que fosse muito, como eu já disse lá atrás, não era muito calorosa, mas também gostava do Ed. No entanto, os dois, vendo-se ali sozinhos, a vida era muito, digamos, ainda mais monótona. Porquê? Porque o Ed portanto, continuava a trabalhar nos seus biscates, não é? Ele também cuidava de crianças, das crianças dos vizinhos. Portanto, os vizinhos iam trabalhar durante o dia e o Ed encarregava-se de cuidar das crianças. As próprias crianças achavam-no esquisito, mas, portanto, as próprias crianças, né? Estamos a falar de crianças que não têm, digamos, muita noção da realidade, mas até mesmo as crianças achavam o Ed um pouco, digamos, diferente, para não estar aqui a insultar ninguém. Portanto, o Ed continuou a sua vidinha, só que era uma vida muito monótona, era uma vida que, lá está, era casa, trabalho, trabalho, casa, ouvir os murmúrios da mãe. A mãe, entretanto, tem um AVC, penso que escrevi a data, eu e as datas, não é? Deixa-me aqui ver. Também tem um AVC, em que a deixa, digamos, debilitada, mas ainda conseguia fazer a sua vida, não é? Tratar ali dos afazeres da quinta, juntamente com o Ed, ok? Portanto, não tenho a data em que a senhora teve o AVC, mas pronto, segundo o que eu li, ela teve o AVC após, não foi logo após, mas foi passado um pouco da morte do Harry, portanto, da morte do filho. Ela teve esse primeiro AVC, entretanto, ela tem um segundo AVC, esse segundo AVC é que a deixa completamente debilitada. E acaba por falecer a 29 de dezembro de 1945, aos 67 anos. A morte da mãe fez com que o Ed ficasse completamente sozinho no mundo. As testemunhas dizem que o Ed ficou completamente devastado. Parece que não conseguia comer, não conseguia dormir. Ele, que já era uma pessoa muito, digamos, antissocial,
passou a ser ainda mais antissocial, portanto, raramente saía de casa. Mas quando começou a sair, ele começou a ir a cemitérios, portanto, raramente saía, mas quando saía, ia a cemitérios. Portanto, durante a madrugada, acordava, ia ao cemitério local e desenterrava, portanto, os cadáveres, não é? E levava-os para casa. E lá mais para a frente eu já vos vou explicar qual era o resultado de levar esses restos mortais para a sua casa. Portanto, o Ed ficou sozinho, digamos assim, no mundo, não tinha amigos, não tinha parentes próximos, pelo que eu percebi. Portanto, estava sozinho. Parece que as pessoas na cidade assim, não gostavam nem deixavam de gostar do Ed. Diziam que ele era uma pessoa, lá está, muito fechada, mas que era uma pessoa simpática. Mas lá está, não eram amigos, eram conhecidos, não é? Portanto, o Ed ficou, digamos, isolado, ainda mais isolado do que ele já estava. A 16 de novembro de 1957, uma dona de um armazém de construção civil que ficava ali na cidade de Plainfield, que fica no Wisconsin, ela desaparece. A senhora chamava-se Bernice Warden. Portanto, ela desapareceu, as pessoas deram pelo seu desaparecimento, porque normalmente ela como dona da loja, ela abria, era a própria a abrir a loja, não é? Portanto, pelo que eu percebi, a loja ficava todos os dias aberta, menos ao domingo, eu acho. Portanto, a loja ficava todos os dias aberta e no dia 16 de novembro a loja simplesmente não abriu. E não houve qualquer tipo de explicação. Portanto, a senhora poderia ter avisado os habitantes, porque lá está, eu quando falo numa cidade, portanto, naquela altura a cidade de Plainfield não era como as cidades de hoje em dia, não é? E não deveria ser como a cidade de Plainfield é hoje, não é? Eram pouquíssimos habitantes, não é? Portanto, toda a gente se conhecia, digamos assim. Aquela cidade era como se fosse uma aldeia na altura, em comparação, não é? Portanto, toda a gente se conhecia, toda a gente tinha relações muito pessoais com os trabalhadores locais, e portanto, digamos que a Bernice não avisar que a loja iria estar fechada naquele dia é estranho, não é? Pelo menos pôr um parecer, uma notazinha na porta da loja a dizer: não estou cá hoje porque isto e aquilo, não é? Não havia qualquer tipo de aviso prévio e os habitantes, conhecendo a Bernice, acharam estranho. E o que acontece é que o filho da mesma, da Bernice, que era o xerife, delegado xerife ali de Plainfield, ele foi notificado de que a mãe não tinha abrido a loja naquele dia, então ele decidiu ir ele mesmo à loja. Devia ter uma chave, uma réplica,
entrou na loja e ao entrar na loja ele vê que a caixa registradora está aberta e que existem manchas de sangue no chão. E, portanto, nós quando vimos manchas de sangue no chão, alguma coisa não está bem, não é? Portanto, o filho dela, que se chamava Frank Warden, portanto, ele foi à polícia, após ver aquela cena, foi à polícia e relatou que o Ed, que era conhecido da Bernice e dele mesmo, disse à polícia que o Ed tinha estado à noite, na noite passada, na loja da mãe e que tinha dito que iria voltar na manhã seguinte, portanto, dia 16 de novembro, para ir então comprar um galão de anticongelante. Não sei o que é, mas portanto ele ia comprar esse tal galão anticongelante e portanto o relato do filho da Bernice foi esse. E realmente a polícia, quando chegou ao local, foi averiguar portanto, a caixa e realmente estava lá a fatura referente ao galão anticongelante e que tinha sido o último registro que a Bernice tinha feito. Portanto, a última pessoa que esteve com a Bernice foi o Ed Gein, certo? A polícia, tendo, digamos, esta pista quase prova de crime, não é de crime porque eles não sabiam se realmente a Bernice tinha sido morta ou não, mas quer dizer, haviam manchas no chão. A última pessoa que tinha estado com a Bernice tinha sido o Ed. A Bernice não disse absolutamente nada a ninguém, algo que não era, digamos, normal vindo dela. A polícia foi à procura do Ed e o Ed acabou por ser preso, penso que foi numa loja qualquer em que o encontraram. Eu escrevi para aqui, agora eu não sei onde. Portanto, não interessa. Portanto, ele foi preso, penso que numa loja. As autoridades levaram-no portanto, para a polícia. Foi interrogado. Enquanto ele estava a ser interrogado, a polícia foi então à casa do mesmo e, chegando à casa do Ed, agora que as coisas começam a ficar, digamos, macabras, portanto, ao chegarem ao local, encontram portanto, a casa imunda. Não havia, segundo o que a polícia disse, não dava para ver o chão, não é? Não dava para ver o chão porque era tanta tralha ali no meio do chão e o chão por si só estava sujo, portanto não dava para ver o chão. Era muito lixo, era um cheiro moribundo ali naquela casa. Portanto, eles primeiro portanto, deram, digamos, uma analisada na casa. Pelo que eu percebi, uns estavam, digamos, a fazer buscas na casa e outros foram então para o armazém que estava anexado à casa. Portanto, foram feitas, digamos, equipas, uns para a casa e outros para o armazém. Os que chegaram ao armazém, a equipa
que chegou ao armazém, de buscas que chegou ao armazém, deparou-se com um cenário que nem os mais, digamos, macabros filmes de terror representam em tela. Viram, portanto, o corpo da Bernice pendurado, ok? Eu não vou estar aqui a dar detalhes, não é? Vou dizer apenas que o corpo estava pendurado, ok? Se quiserem ver os detalhes sobre como o corpo estava, podem fazê-lo na internet, está bem? Só não o vou dizer aqui porque acho que é um bocado pesado demais. Portanto, encontraram o corpo da Bernice no armazém e as equipas de busca que estavam a fazer a vistoria na casa acabaram depois também por visualizar, digamos, que pedaços de, como é que eu ia dizer, para não estar aqui a suscetir, a ferir a imaginação das pessoas, como é que eu ia dizer, restos mortais. E quando eu digo restos mortais, não estou a dizer propriamente órgãos, ok? Se bem que existia, foi encontrado o coração da Bernice dentro de um saco de plástico, mas foram encontrados, digamos, objetos da casa, ok? Como candeeiros, mesas de cabeceira, tigelas, ok? Que eram feitas de material, eram feitas com material humano, não é? Em particular a pele, não é? A pele humana e o crânio, portanto, esta parte aqui, para fazer as tigelas. Mais, portanto, foram tantas coisas, portanto, máscaras, calças de pele humana, não é? E não me vou adiantar mais. Também, se quiserem saber mais sobre os objetos que foram encontrados, os objetos macabros que foram encontrados na casa do Ed, podem pesquisar, está bem, na internet. Mas realmente eu não quero estar aqui a dar detalhes, porque lá está, há pessoas que são bastante sensíveis e podem não gostar. Portanto, o caso por si só já é pesado, eu não quero estar aqui a dar detalhes que podem ferir os sentimentos ou mentalmente as pessoas, está bem? Portanto, após a polícia encontrar este cenário caótico e macabro na casa do Ed, eles então confrontaram-no. Portanto, como eu já disse, enquanto foram feitas as buscas, ele estava a ser interrogado. Mas a partir do momento em que as autoridades, digamos que, visualizaram aquilo que visualizaram em casa dele, foram confrontá-lo com tais, digamos, vestígios que ele deixou. Ele disse que, portanto, que eles tinham toda a razão,
que ele não estava bem da cabeça na altura em que ia, portanto, buscar os restos mortais ao cemitério e levava para casa para fazer estes tais trabalhos manuais, digamos assim, que ele não estava bem mentalmente, que a mãe dele é que dizia em pensamento para ele fazer o que ele estava a fazer, que realmente ele não estava bem, psicologicamente, e que pedia desculpa. Só que é assim, não é? Nestes casos, será que nós devemos desculpar uma pessoa, ainda que a mesma não esteja, digamos, mentalmente bem? Eu não sei, é um bocado difícil perdoar uma pessoa que faz este tipo de coisas. A gente dá claramente para perceber que ele não estava bem, não é? Porque uma coisa é uma pessoa, pronto, cometer um homicídio, mas por um acidente, por negligência, foi sem querer, não é? Ou eu estar-me a defender e acabar por matar a outra pessoa. Agora, estamos a falar de um caso em que existe um homem que vive daquilo, não é? A vida dele era aquilo, era ir buscar o resto mortais de outras pessoas, fazer, digamos, trabalhos manuais com os restos mortais dessas pessoas, e depois ainda acabou por matar uma senhora que ele mesmo conhecia. Pelo que eu percebi, ele conhecia a Bernice há algum tempo. Eles não eram amigos, mas davam-se bem, não é? Ele ia à loja dela, tinham aquelas conversas banais, não é? De circunstância, não é? As chamadas conversas de circunstância. E ele passa-se, portanto, acaba com a vida da senhora e depois fez o que fez com o corpo. Portanto, eu não sei se nós devemos ser bonzinhos nestes casos, porque realmente, ainda que eu acredito que ele tivesse problemas, porque já morreu, não é? Tivesse problemas psicológicos, eu acho que é impossível perdoar, não é? Porque eu acho que nós temos que estar do lado do outro, não é? Eu, se estivesse no lado do filho da Bernice, eu não iria perdoá-lo nunca, não é? Independentemente dele ter problemas psicológicos ou não. Mas lá está, é um tema que acaba por levar a grandes debates, não é? Grandes e acesos debates, não é? Na sociedade. Portanto, ele foi dado como mentalmente incapaz numa primeira avaliação. Foi mandado para o Central State Hospital, que mais tarde se tornou uma prisão. Depois foi transferido para Mendota State Hospital em 1968, onde foi considerado são, ok? E tendo sido considerado são, foi então levado para ser julgado em tribunal. Não foi considerado culpado, ok? O veredito final foi que ele não era culpado porque era mentalmente insano, mentalmente incapaz. Portanto, lá está. Ok, tinha problemas psicológicos, mas ele não deveria ter pagado pelos crimes que cometeu, porque ir também ao cemitério desenterrar, perturbar
as pessoas que já não estão cá, não é? E fazer, digamos, bricolagem com os corpos, eu acho que isso, pronto, acho não, isso por lei também é considerado um crime. Mas eu acho que ele fazendo esse tipo de coisas e depois ainda tirar a vida a uma pessoa, quer dizer, ser considerado mentalmente instável, ok, tudo bem, mas ele deveria ter tido um tratamento, ainda que diferente dos outros, lá está, tomar remédios, medicamentos, fazer tratamentos, tudo certo. Agora, ele deveria ter sido transferido para uma prisão, digamos, normal, não é? Ele foi para um hospital psiquiátrico, ok, onde passou o resto da vida, e é assim, está bem que os hospitais psiquiátricos não são hotéis de luxo, não é? Mas são diferentes das prisões, não é? Portanto, digamos que o tratamento que é dado em termos de comida, em termos de qualidade de dormida, é diferente do que nas prisões, digo eu, não sei. Portanto, penso que foi uma medida que lhe foi amputada, mal. Isto é a meu ver, não é? Isto é a meu ver. Mas quem sou eu, não é? Quem sou eu para estar aqui a ditar regras? Geralmente é a minha opinião. Penso que o que ele fez foi demasiado perturbador e demasiado desumano. Portanto, não deveria ter tido um tratamento diferente dos outros criminosos que também cometem este tipo de loucuras e que são, tratados como deveriam ser, como criminosos, ok? Porque assim, a minha visão do hospital psiquiátrico é um pouco digamos, debatível, ok? Eu acho que, como eu já disse, eu acho que ele deveria ter tido tratamentos e com certeza deve-os ter tido, a tomar a medicação que deveria ter tomado. Agora, o tratamento em termos de qualidade de vida lá dentro, não é? Nós temos que perceber que um hospital psiquiátrico não tem as mesmas instalações com uma prisão, não é? Portanto, logo aí houve digamos, um favorecimento para o Ed. Mas pronto, vamos passar à frente. Portanto, ele passou o resto da vida no hospital psiquiátrico. A sua casa foi incendiada como protesto por habitantes locais. O carro em que ele transportou as vítimas foi vendido em 1958. O Ed acabou por falecer no tal hospital psiquiátrico de Mendota State Hospital a 26 de julho de 1984 de ataque cardíaco devido a um cancro que ele já tinha. No artigo que eu li não especificava o tipo de cancro que foi, mas enfim, foi declarado morto no hospital. A sua lápide foi também vandalizada ao longo dos anos. No ano 2000 foi roubada, ok?
dá-se perceber. Mas em 2001 conseguiram recuperá-la e foi doada ao Museu de Wisconsin. Portanto, assim acaba a vida de um dos criminosos mais macabros da história da humanidade e um dos mais emblemáticos, visto que o Ed serviu de inspiração para muitos personagens de filmes de terror, mas o mais icónico, porque é o que se assemelha mais com ele, foi o Letterface, não é? Que é o personagem que aparece no filme do massacre da Serra Elétrica. Portanto, digamos que ele acabou por se tornar um superstar, digamos assim. Mas enfim, faz parte, digamos, da nossa sociedade, não é? Retratar, ainda que sejam monstros, não é? Faz parte de retratar pessoas que fizeram tanto mal, que acabaram por chocar o mundo, não é? O mundo da época e o mundo atual, não é? Porque lá está. Eu acredito que nós estamos cada vez mais convencidos de que a arte deve retratar este tipo de pessoas. Eu concordo com isso, mas às vezes, e isso já tem sido tema de debate público, que é sobre digamos, embelezar não só a pessoa, não é? E embelezar, digamos, os seus atos e a forma como eles foram feitos. Não é? Nós vimos que, portanto, nesta série do Monstros, que vai estrear agora a terceira temporada sobre o Ed Gein, nós vimos que na série Monstros, a primeira temporada foi sobre o Jeffrey Dahmer, ok? Quem foi o ator do Jeffrey Dahmer? Foi aquele ator muito, muito famoso, eu agora não me estou a lembrar do nome dele, mas que pronto, é um homem bonito, não é? Portanto, logo aí houve o embelezamento do Jeffrey Dahmer. Depois veio a segunda temporada dos Monstros, a série Monstros, sobre o caso dos irmãos Menendez. Quem são os atores que representam os irmãos Menendez? 2 atores bonitos, 2 atores que, digamos, que são considerados o padrão beleza, não é? Tanto a nível de rosto como a nível físico, não é? Portanto, embelezaram novamente criminosos. E agora, não sei se vocês sabem, o ator que vai representar o Ed Gein é o Charlie Hunnam, que é um ator também super bonito, fisicamente também, digamos que não está mal, e portanto, lá está, acho que estão a tornar esta representação de criminosos em tela um festival de beleza, não é?
Quer dizer, acho que estão a passar dos limites nesse sentido. Mas lá está. Vão haver sempre espectadores. Eu seria hipócrita estar a dizer que não vou assistir à série. Vou assistir à série, porque lá está, eu criei este canal porque eu gosto de ouvir casos sobre true crime e, portanto, eu seria hipócrita se estivesse aqui a dizer que não vou assistir à série, à temporada. Estarei a ser um pouco hipócrita no sentido em que estou aqui a criticar este embelezamento dos assassinos em série, mas eu não estou. Portanto, eu estou a criticar a indústria, não é? A indústria do entretenimento. As pessoas são livres de ver o que quiserem, não é? Agora, eu estou a criticar a indústria, não é? A indústria de entretenimento que se aproveita, não é? Aproveita digamos, dos hypes, não é? Porque as séries de true crime estão a todo vapor, as pessoas cada vez mais gostam de ver séries de true crime e, portanto, eles aproveitam-se. É? Aproveitam-se e põem atores, não é? Já sabem que o produto vai vender. Então, se for com, digamos, um personagem principal que fisicamente seja encantador, digamos assim, vai vender ainda mais. Portanto, isto tudo tem a ver, mais uma vez, tudo vai parar ao dinheiro. Tudo gira em volta do dinheiro. Tudo é o dinheiro. Ok? Vou mudar a humanidade? Não vou. A humanidade vai mudar porque eu quero? Também não. A indústria em si vai mudar porque eu estou a dizer aqui neste vídeo para eles terem mais atenção? Não. A gente sabe que não. Mas que realmente deveria haver um maior cuidado por parte da indústria. Nesse sentido. Portanto, não me vou alongar mais, já devem estar cansados de me ouvir. Portanto, eu agradeço mais uma vez por terem assistido a este vídeo. Espero que gostem. É um vídeo um pouco mais longo em relação ao outro que lancei. Mas enfim, espero que gostem e que vos tenha suscitado interesse sobre o caso em si. Espero que não tenha sido gráfica demais ao contar os pormenores. Não quero ferir mentalmente ninguém. Portanto, obrigada mais uma vemo-nos num próximo vídeo. Obrigada. Até mais.